Fala, investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Isra. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma análise em função de um princípio de euforia, ou seja, a galera está começando a ficar animada. Eu não quero jogar um balde de água fria, mas eu quero trazer uma interpretação de mercado, algo um pouquinho macro, amplo, para que vocês possam ter uma iluminação do que está acontecendo e não talvez cair no engano, talvez ter uma visão diferente do que muitos estão acreditando. No meu ponto de vista, pode ser um erro e nós não podemos cair no engano nesse momento. É o seguinte, eu sou o Isra, falo muito de investimento aqui nesse meu perfil, me siga e se for possível também, deixe aqui um comentário. É o seguinte, esse gráfico que você está olhando agora na sua tela, ele representa o índice S&P e essa linha azul representa a média semanal dos 200 períodos, ou seja, nós temos para formar a média, pegamos os 200 períodos e calculamos a média. Então, a cada período que se passa, ele pega os 200 períodos anteriores e calcula assim a média. E o que nós podemos ver? Existem alguns fatos que são fatos bem interessantes. Por exemplo, nesse período aqui do Covid, quando explodiu o Covid, nós vimos o índice S&P, ele ter essa queda aqui, eu acho que eu consigo até avaliar aqui, teve essa queda aqui que foi de aproximadamente 32%. Então, olha só, isso foi num intervalo de tempo muito curto. Nesse intervalo de tempo muito curto, a queda do índice, ele rompeu essa média de 200 períodos e eu estou avaliando em períodos semanais, não diários, tá? É importante ficar ligado. O mercado está olhando para o semanal, a média de 200 períodos semanais, tudo bem? Outros dados foram no subprime, por aí vai. Então, quando você olha o S&P na escala ampla, você vê que essa linha de 200 períodos, ela faz uma certa linha de tendência, ela faz um certo suporte para o S&P. Então, toda vez que o índice chega próximo ou toca nessa linha, significa que gera um sentimento de tendência de alta. E aí o mercado acredita que o ativo ele vai disparar posteriormente. Não acredite, porque nós estamos falando em um intervalo semanal e nós estamos pegando 200 períodos. Então, nós não podemos afirmar, primeiro ponto, para você clarear sua mente. Você não pode acreditar que o mercado já vai subir na semana que vem. Não é por aí. Então, já fuja desse engano. Primeiro ponto é esse, tá? Então, olha só, não significa que na semana que vem o mercado vai subir, tá? Isso nós vamos ter que calcular, esperar ao longo do tempo, tá? Então, olha só, esse movimento é um movimento que vai demorar um pouco. Então, assim, o que nós vamos observar? O que esse índice está nos indicando? Está nos indicando que toda vez que o ativo ele tocou perto dessa linha de 200, ele sim teve um incentivo, vamos assim dizer, ele teve uma tendência de alta e ele superou os seus mínimos anteriores, ele superou também as suas máximas anteriores e manteve assim a sua tendência de alta. Vimos também no período aqui de Covid, nós temos aqui em abril, maio, por aí, fevereiro de 2020. Só que é nesse ponto que eu quero tratar e é preciso que você fique atento a esse momento. Nesse exato momento histórico que nós estamos vivendo, nessa data de agora, nesse período, o índice S&P acaba de tocar a média de 200 períodos e realmente os holofotes ficaram para o índice. Por quê? Porque o índice S&P, ele tem que as 500 maiores empresas estão realmente ali dentro do índice americano. E é realmente um índice muito forte no mercado, um índice que acaba influenciando muitos ativos, inclusive as criptomoedas. E é claro que o mercado começou a olhar para isso e falou, olha só, pode ser que a gente esteja entrando aí em uma recuperação. Mas vamos voltar na história para que a gente possa entender o que aconteceu e será que realmente nós vamos entrar numa recuperação? Bom, quando a gente olha aqui para o Covid, nós vimos que nós caímos aqui de elevador, né? Foi queda livre. Então, o que aconteceu aqui? Nós tivemos o Covid, o índice caiu em queda livre, tá? Então, foi realmente uma queda que machucou muito o mercado
E, consequentemente, nós vimos a presença dos estímulos americanos, né? A impressão do dinheiro, jogando dinheiro no mercado. Nós vimos que o mercado ele começou a recuperar e chegou nas suas máximas históricas posteriormente. 1 ano depois, 2 anos depois, o mercado chegou nas suas máximas históricas. Só que foi esse mesmo incentivo que colocou o mercado em uma outra situação. A situação que nós estamos vivendo atualmente, que chama-se o problema de inflação. São os problemas econômicos. Esses mesmos problemas que estão fazendo com que o índice caia e toque realmente próximo toque agora a linha de 200 períodos. E aí que entra a preocupação e a interpretação que nós temos que ter. Será que o que aconteceu lá no subprime, o que aconteceu lá anteriormente em outros períodos, o que fez com que esse ativo recuperasse foi justamente incentivos. Porém, o intervalo de tempo que nós temos de incentivo aqui são de 2 anos, ou seja, injetou-se muito dinheiro no período de Covid, injetou-se muito dinheiro aqui, tanto dinheiro que agora o preço é altíssimo, que os Estados Unidos, o mundo vive um problema de inflação gravíssimo. E se injetar mais dinheiro agora, nós não sabemos para onde irá a economia mundial. Sendo assim, nós não podemos cair na falácia, nós não podemos acreditar que o S&P já vai começar a recuperar, que isso aqui é uma indicação de que o mercado vai subir. A interpretação gráfica está falando uma coisa, mas a economia, o macro, toda a análise de mercado, toda a análise de governo, tudo aquilo que aconteceu no passado está dizendo outra. E nós temos que olhar com essas duas variáveis para que a gente possa tomar as melhores decisões. E aí, você curtiu essa interpretação? Viu como que a gente pode fazer uma interpretação e talvez mudar a nossa tomada de decisão? Eu não estou dizendo que você tem que vender ou comprar, mas você tem que pelo menos avaliar, beleza? Eu sou o Ija, falo de investimento, falo de cripto. Deixa aqui os seus comentários. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.